Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Hoje nós vamos fazer uma oração à Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos, onde o mundo sempre precisou e hoje ainda mais de esperança. Que a Virgem Maria seja nosso auxílio necessário neste tempo que tanto precisamos de esperança. São João Bosco. Ó Santíssima e Imaculada Virgem Maria, terníssima Mãe nossa e poderosa auxílio dos cristãos, nós nos consagramos inteiramente ao vosso doce amor e ao vosso santo serviço. Consagramos-nos a mente com seus pensamentos, o coração com seus afetos, o corpo com seus sentidos e com todas as suas forças, e prometemos querer sempre trabalhar para a glória de Deus e a salvação das almas. Vós, entretanto, ó Virgem incomparável, que foste sempre auxiliadora do povo cristão, continuai por piedade a mostrar-vos tal, especialmente nestes dias. Humilhai os inimigos de nossa santa religião e frustrai seus perversos intentos. Iluminai e fortificai os bispos e os sacerdotes e conservai-os sempre unidos e obedientes ao Papa, Mestre infalível. Preservai na religião e do vício a incauta mocidade. Promovei as santas vocações e aumentai o número dos ministros sagrados, a fim de que por meio deles se conserve o reino de Jesus Cristo entre nós e se estenda até os últimos confins da terra. Suplicamo-vos também, ó Dulcíssima Mãe, que lanceis continuamente vossos olhares piedosos sobre a incauta mocidade rodeada de tantos perigos, sobre os pobres, pecadores e moribundos. Sede para todos, ó Maria doce esperança, Mãe de misericórdia e porta do céu. Mas também, por nós vos suplicamos, ó grande Mãe de Deus, ensinai-nos a copiar em nós vossas virtudes e de um modo especial vossa angélica modéstia, a fim de que, por quanto for possível, com nossa presença, com nossas palavras e com nosso exemplo, representemos ao vivo no meio do mundo a Jesus, vosso bendito Filho, vos façamos conhecer e amar, e possamos por este meio salvar muitas almas. Fazei mais, ó Mãe Auxiliadora, que estejamos todos unidos debaixo do vosso maternal manto. Fazei que nas tentações vos invoquemos logo com toda a confiança. Fazei, enfim, que o pensamento que sois tão boa, tão amável e tão querida, a lembrança do amor que tendes aos vossos devotos, nos conforte de tal modo que na vida e na morte saiamos vitoriosos contra os inimigos de nossa alma e possamos depois unir-nos convosco no paraíso. Amém. Amém. Maria, auxílio dos cristãos, rogai por nós. Que oração linda, gente. Muito linda. Suplicar neste dia de hoje, o dia que a igreja vai estar escolhendo o nosso Papa, né? O conclave, que tanto se fala aí na internet. E nós pedimos o auxílio de Nossa Senhora, aquela que cumpriu tudo, em tudo, a vontade de Deus, que foi obediente, que ouviu, que silenciou, que esperou, que chorou, mas que confiou. Então, que Nossa Senhora venha hoje em socorro da nossa igreja, que ela hoje venha em socorro de todos os cardeais reunidos para a escolha do nosso Papa. Então, hoje, meus irmãos, eu quero convidar vocês para a gente refletir sobre como é que foi o dia do trabalho, né? Quarta-feira passada, dia 1º de maio, dia do trabalhador. Então, o professor, ele é um trabalhador
diferente. Ele é um trabalhador especial, ele é um trabalhador que, mais do que ensinar conteúdo, ele prepara o ser humano para enfrentar a vida, o mercado de trabalho, as situações as diversas da vida, né, que todos nós enfrentamos. Então, eu trouxe aqui um pequeno texto para partilhar com vocês, que eu copiei e refleti em cima dele lá do Padre Overland. Padre Overland, ele celebra a missa todos os dias, né? Tem dia, dependendo da escala, tem dia que não é ele, mas em grande parte ele celebra, e as homilias dele são riquíssimas. Então, se vocês quiserem aprofundar aí no Evangelho, durante a manhã cedo, né, quando acordar, ao invés de olhar TikTok ou qualquer outro vídeo sem fundamento, ouçam a homilia do Padre Overland. Tem dia que é o Padre Paulo Ricardo, porque eles dois trabalham na mesma comunidade, na mesma paróquia, né? E tem dia que tem outro padre lá, que eu não sei o nome, mas também todos eles pregam muito bem. Então ele trouxe uma reflexão no dia 1º de maio sobre o emprego, o trabalho, que ele pode nos santificar e ele pode nos amaldiçoar também. Então, assim, o professor, assim como o pessoal da área da saúde, né, que trabalha com pessoas mais diretamente o tempo todo, o serviço pode te santificar e pode te condenar. Isso é fato. Então, ele inicia falando, né, do São José Operário, foi ligado ao Dia do Trabalhador, porque o Dia do Trabalho existiu e ele era só de conotação simplesmente do mundo, né? Era um dia para o trabalhador ter direito ao descanso, mas um dia também de reflexão, de solicitar melhoras no serviço, de fazer talvez passeata, aquela coisa toda. Então, o Papa Pio XII, em 1955, ele colocou São José Operário como padroeiro do trabalhador. Então, é lindo quando a gente vê que a Igreja Católica Apostólica Romana, ela se preocupa com um todo, né? Ela não é uma igreja alheia ao que se passa na sociedade. Ela está dentro de tudo que a sociedade tem, podem reparar. Pode não ser entendido, pode não ser bem interpretado por muitos, mas ela passa de tudo, ela está em tudo, ela sempre traz o seu Filho Jesus Cristo. Ela sempre traz o Filho Jesus Cristo, que eu falo Filho de Nossa Senhora, né? O Filho de Maria. Ela sempre traz Jesus nas suas reflexões. E o dia do trabalhador não é diferente. Então, São José Operário, São José o fiel, o silencioso e o santo. São José não tem palavra dele na Bíblia, não tem uma frase. Tem o que ele sonhou com o anjo, dizendo para ele não temer, que o filho que ela esperava era do alto, né? E ele acreditou e ele foi cuidar da sua família. Então, ele cuidou da família. Então, o que é que o trabalhador faz? Cuida da família. Então, o nosso salário, o salário do professor, ele pode ser abençoado pelo nosso trabalho ou ele pode ser amaldiçoado. Porque a partir do momento que nós que trabalhamos em escola, a gente amaldiçoa o nosso serviço, a gente também amaldiçoa por tabela o nosso salário. E muitas vezes a gente vai entrando dentro de um mar de dívidas, de um mar de empréstimos, de um mar de conta para pagar, e o dinheiro não rende, e a gente vai vivendo sempre naquela expectativa. O pagamento saiu hoje, mas eu já estou pensando no próximo dia do pagamento, né, do salário. Então, assim, é algo que a gente tem que refletir de que maneira que a gente está trabalhando. Então, refletir sobre o trabalho, o trabalho dignifica o homem, a igreja reconhece o trabalho como um caminho para o céu e um caminho de santificação. O seu trabalho pode te levar para Deus. 2 tipos de trabalho, o que te santifica e o que te leva à perdição. Então, você vai fazer do seu serviço
uma dessas duas linhas. Ou você se santifica, ou você se amaldiçoa. Principalmente o professor, quando ele fala mal no sentido pejorativo da palavra mal, ele xinga o aluno, ele trata mal o aluno, ele fala com raiva, ele denigre, ele concorda com certos bordões que são falados aí na sociedade, você repete, né? Então, esse tipo de serviço, ele é um desserviço à educação. Ele não agrega em nada positivamente falando. Ele atrapalha. Porque os adolescentes, as crianças são menos, mas os adolescentes, eles percebem o seu olhar. Ele percebe o seu olhar na hora que você está dando aula. Ele sabe dizer quem é o professor que olha humilhando e quem é o professor que olha ensinando. Então, como é que a gente eleva o nosso trabalho para que ele nos santifique? Né? Quando eu sou capaz de convidar Jesus para ir comigo para a escola. A escola é um local do seu trabalho, que você trabalha pelo salário, né, também, mas é um lugar que você pode muito ajudar muitas pessoas. É onde você pode partilhar até mesmo um alimento. Quantas vezes na escola que eu trabalho, alguns alunos passam privação de comida e a gente junta ali os professores, fazemos uma cesta básica, levamos para aquele aluno. Já teve até caso de uma mãe que os filhos não estavam indo para a escola e nós ligamos para saber o que tinha acontecido e ela falou que não tinha dinheiro para pagar a conta de água, não tinha como eles tomarem banho, eles não iam para a escola, né? Justo, tá certo? A mãe estava protegendo o filho de passar certos perrengues, né, com relação ao odor, né? E aí nós juntamos, eu falei com os professores, olha, a mãe dele não manda porque eles não têm água. Ah, quanto que é a conta de água? Tinha 3 contas de água atrasada, né? Então juntou, deu um valor lá, um contribuiu com 10, outro com 20, outro com mais, né? Tem gente que tem mais, dá mais. E nós passamos o dinheiro para ela pagou as contas, a água voltou a funcionar, os meninos voltaram para a escola. Então, isso são bondades que nós fazemos e que Deus vê, e que Deus nos agradece, que Deus nos retribui. Como é que Deus pode agir no mundo sem a gente, né? Todo mundo sabe disso. Deus pode tudo. Quando Jesus falou lá na entrada dele em Jerusalém, se eles se calarem, as pedras gritarão, Deus pode fazer as pedras gritarem. Deus pode fazer as pedras adorarem, quando o ser humano não quiser mais, quando o ser humano fizer a opção de eu não quero, né? Então, assim, Deus age através de mim, Deus age através de você. Você está disposto que Deus age através de você dentro da sala de aula? Dentro daquele ambiente que você ali é um mestre, que você ali ensina, que você ali partilha, que você ali tem que lidar com tantos problemas. Os alunos gritam, eles gritam literalmente no grito e eles gritam de maneira que a gente não escuta dentro dele, eles estão gritando o tempo todo, eles sofrem muitas coisas. E o professor não é sensível a isso. Ele nunca para ouvir um aluno, ele nunca estende a mão a um aluno que está pedindo socorro. Eu ontem estava fazendo uma mini palestra com os alunos sobre procrastinar, desânimo, depressão, medo, ansiedade, que é as coisas mais faladas agora, né, nessa atual realidade. E aí, do nada, 2 alunos começaram a discutir, aí já foram se xingando e foram falando palavrão um com o outro, e a professora sentou perto de um, aí viu que aquele dali não abria brecha para ela foi para a menina, porque era um menino com a menina, aí ela chamou a menina lá fora, ela foi com ela, né, e eu tava lá na sala, e fiquei assistindo, e na hora aquilo, eu parei, não vinha nada na minha mente, sabe o que é nada? Eu fiquei assim, vazia na mente. Não vinha nada. Eu falei, meu Deus, socorro. Socorro, Espírito Santo, socorro. O que eu faço aqui?
Como é que eu vou retomar o assunto se não tem nada a ver com o que estava se passando? Ou tinha, né? Foi só um gatilho, né? E aí eu fui, o Espírito Santo me inspirou e eu fui entrando pela linha do que sem Jesus nada eu posso fazer. Eu sou cristã, gente. Eu professo uma fé. Aí eu ia falar sobre uma linha de psicólogo, uma linha de psiquiatra, uma linha. Não. O ser humano não entra na cabeça do outro ser humano. O ser humano não tem essa capacidade. Nunca, em lugar nenhum do mundo. Em lugar nenhum do mundo. O ser humano não entra na cabeça do outro ser humano. Agora, Deus pode. Deus pode agir naquela mente porque foi Ele que criou. E Deus tem os seus meios de trabalhar, que não são os meus. Então eu comecei a falar sobre perdas que Jesus, que nós não comandamos nada em nossa vida, nós não temos poder sobre nada. Nada, a gente até tenta, a gente até inventa, a gente faz projeção para o futuro, Não. Então a gente tem que lembrar que nós não dominamos nada na nossa vida. Essa que é a verdade, né? E eu fui falando assim com os alunos e eles foram silenciando, acalmando. Aí depois eu descobri que esse aluno que estava discutindo com essa menina, ele tem um irmão que cometeu suicídio e que ele nunca entendeu o porquê. Nunca. Ele sofre com isso. Por que que meu irmão fez isso? Por que que meu irmão tomou essa decisão? É algo que ele é sempre armado, essa criança. Esse adolescente, ele tá sempre zangado, ele não obedece ninguém, ele é um revoltado. A palavra seria essa, né? Revoltado na sala de aula, ele bate boca com todo mundo, ele briga com todo mundo, ele fala de bater. Então, assim, por quê, né? Aí, quando ela falou que ele passou por isso, a gente entende. Ele nunca digeriu isso, nem ele, nem a família dele. E como é que nós vamos ajudar esse aluno a se importar com o que está passando dentro de uma sala de aula? E essa situação, ela pode me santificar, ou ela pode me levar à perdição. Porque se eu for usar o senso comum, né? O que o mundão fala aí, eu realmente não vou me importar com ele, não. Então, o trabalho deve nos levar para Deus. Deve nos levar para Deus. E quando as pessoas trabalham simplesmente pelo fato de financeiro, elas sofrem muito. Ainda mais professor. Na atual conjuntura com os alunos que nós temos, a sociedade que está aí toda bagunçada, a família que está desestruturada, é muito complicado. Então, tudo que vocês fizerem, façam em nome de Jesus. Se você transmite a sua aula fazendo em nome de Jesus, sua aula passará a fazer sentido para você e a sua forma de ver o mundo vai transformar também alguns alunos, né? A gente tem que lembrar disso, porque o conteúdo que a gente aplica numa sala de aula não são vistos por todos da mesma forma. Tem uns que gostam mais, outros gostam menos, isso é do ser humano. Né? São as linhas que vão surgindo na sala de aula, as várias vertentes que vão surgindo na sala de aula, como uma profissão. Todo mundo é professor, mas tem professor de área. Todo mundo é professor, mas por que o fulano escolheu história? Ele gosta. Por que o outro escolheu geografia? Por que o outro escolheu matemática e assim por diante, português, né? A língua portuguesa. Então, assim, dentro da sala de aula também tem os interesses. Eu não vou gostar de tudo, mas eu tenho que fazer com que aquele pouco que eu estou passando para ele faça sentido. Então, tem muitos que dizem, eu não trabalho por amor, porque amor não paga conta. Realmente, amor não paga conta, o que paga conta é dinheiro. Mas se você não fizer por amor e fizer só por dinheiro, que benfeitoria e que amor e que santificação você está conseguindo ali naquele trabalho seu? Nenhum. Eu conversei um dia com a enfermeira,
Aí ela me dizendo que lá no setor que ela trabalha dentro do hospital, tem várias enfermeiras, mas as pessoas só vão nela. As pessoas só acham ela. As pessoas só pedem a ela. Aí ela disse, eu sei que isso é coisa de Deus, porque ela é uma ministra da Eucaristia, ela frequenta a missa, ela é assídua, ela é obediente, né? Então ela tem algo diferente, uma energia diferente que vem do Espírito Santo. Então as pessoas veem 3 enfermeiras, só valem você. Por quê? Porque tem uma confiança. Na escola é a mesma coisa, tem um aluno que tem um profissional que os alunos sempre procuram mais. E outros eles têm medo. Não, aquele professor ali eu não gosto não, eu tenho medo dele, né? Então que pena quando a gente fala isso, que eu não trabalho por amor, porque amor não paga a conta. Amor é o carro-chefe de tudo, gente. Se você não ama para você educar seus filhos, você não educará eles com como eles devem ser educados. O amor é o princípio de tudo. O amor de verdade, o amor de Deus, o amor de Jesus que está em nós, né? Então, nas aulas, você tem que dar o melhor de si mesmo. Como que você gostaria que seus filhos fossem tratados na escola? Quem tem filhos? Trate os seus alunos como seus filhos como você gostaria que tratassem os seus filhos. Às vezes eu tenho um filho que tem um transtorno, que ele tem uma certa dificuldade, e aí ele vai para uma escola e às vezes ele é maltratado, isso dói. E aí você vai e faz a mesma coisa com os filhos das outras pessoas. E quando a gente trabalha na escola pública, a grande maioria dos pais não se preocupa com os filhos que estão lá. Tá lá, tá ótimo. Então, assim, que a gente possa fazer do nosso trabalho realmente um lugar que nos santifica, que nos leve para Deus. Que a gente possa dar glória pelo meu trabalho, que a gente possa colocar uma semente no coração de um aluno. Eu lembro um colega meu que ele dizia uma frase que eu já sei que é de um santo, só que eu não lembro quem é o santo. Mas ele diz assim que você tem que viva o evangelho, né, na sua vida de maneira, porque você, talvez o único evangelho, a única Bíblia que a pessoa vai ler é a sua vida. A forma como você era vai servir de evangelho para ela. Ela nunca vai conhecer a Bíblia no livro. O livro talvez nunca vai ter oportunidade de ter uma Bíblia. Mas o seu modo de viver é tão significativo que ele é capaz de ler o evangelho através de você. Que ele é capaz de ver realmente o amor de Jesus através de você. Aí faz sentido. Então, nós temos que ser luz de Cristo onde nós estivermos. Eu não posso ser luz de Cristo só dentro de uma igreja, que é muito fácil. Sentar, ficar quietinha lá, comungar, né? Todo mundo vê, nossa, fulano comunga toda a missa. Que pessoa santa, né? Só Deus sabe quem sou eu. Então, assim, a gente tem que se santificar também no nosso trabalho. E eu trouxe para nós refletirmos também o evangelho dessa semana, domingo, né? Que Jesus pergunta a Pedro, tu me amas 3 vezes para poder curá-lo da negação, né? Daí a gente vê a preocupação de Jesus com os nossos traumas. Jesus apareceu pela 3ª vez e curou o trauma de Pedro. Curou o trauma de Pedro. A partir da pergunta. Então, lá em João 21, capítulo 21, no versículo de 15 a 18, né? Ele diz assim: tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes? Respondeu ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe outra vez: Simão, filho de João, amas-me? Respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. E perguntou pela 3ª vez: Simão, filho de João, amas-me? Pedro entristeceu-se, porque ele perguntou pela 3ª vez: amas-me? Respondeu-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando era mais moço, cingias-te e andavas onde querias, mas quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres.
Por essas palavras ele indicava o gênero de morte com que havia de glorificar a Deus. E depois de assim ter falado, acrescentou: segue-me. Lá quando Jesus chamou Pedro pela primeira vez, ele falou: segue-me, né? Aí agora, depois de tudo que eles passaram, 3 anos convivendo com Jesus, todas as situações, a negação de Pedro, ele disse de novo: segue-me. Então, seguir Jesus é também abandonar muitas coisas que a gente tinha costume de fazer. Às vezes errado, por ser cabeça dura, porque a gente quer investir naquilo e ficar naquilo a vida toda, a forma como a gente trata o nosso aluno, a forma como a gente trata os colegas. Tem uns professores tão frios, gente. Tem uns professores que têm um coração tão duro. Quando você vai falar de aluno com ele, eles acham, eles não gostam de estudar, isso aí, quando crescer vai ser um mala, vai servir só para ser preso. A gente joga praga nos outros, a gente fala mal, amaldiçoa a pessoa com a nossa fala. O professor tem esse dom, um dom ruim de falar mal, de desejar que o outro se lasque na vida. Quem somos nós? Quem somos nós? O ser humano é criação de Deus. Eu falo muito para os professores, assim, numa reunião, quando eu tenho uma oportunidade, que a gente está conversando sobre aluno, eu falo para eles: vocês falam mal da criação de Deus, vocês estão falando mal de Deus por tabela. Deus fez errado em te criar, mas ele também foi errado em me criar, porque eu também sou cheia de defeito. Eu sou cheia de problemas, eu às vezes sou chata, né? Às vezes eu sou insuportável. E aí, Deus me ama. E Ele quer o melhor para mim, Ele quer que eu me santifique. Aí eu fico condenando as pessoas com o dedinho. Esse aqui, aquele ali vai ser bandido. Aquele dali, a mãe é alcoólatra. A gente faz esse tipo de comentário desnecessário. Então, pelo amor de Deus, vamos nos unir, adorar. Adore Jesus todo dia, que você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Faça esse propósito de adorar Jesus todo dia. Não vai na igreja, não tem como adorar Jesus todo dia na igreja. Às vezes a gente mora longe, não sei as condições, mas pela internet você pode. Jesus não precisa estar ali na sua frente, literalmente. Ele não precisa estar naquele lugar, como diz o romano, o soldado romano lá que pediu a cura para o seu funcionário querido. E ele falou para Jesus: o senhor não precisa ir lá, basta que fale daqui. Então, Jesus me vê de onde é que ele esteja. Tem uma pessoa que expôs o Santíssimo ao vivo. Jesus está ali, ele está me vendo. Ele não precisa estar perto de mim, ele não precisa estar do meu lado, eu não preciso estar diretamente ligado na igreja. Lógico que adorar Jesus fisicamente de frente ao Santíssimo é muito bom, é muito maravilhoso, é a melhor coisa que a gente pode fazer. Mas às vezes a gente não consegue pela televisão. Santifica a sua casa, adora todo dia. 10 minutos que você passa na frente do Santíssimo pedindo a Deus para te orientar, pedindo perdão das suas falhas e pedindo que nosso Senhor Jesus Cristo coloque na sua boca palavras acertadas com os alunos, sua vida vai mudar. Porque eu estudo, né? Não é porque eu já me formei, fiz faculdade, né? Fiz pós. Não, eu leio, eu estudo, eu ouço, eu vejo aí tantas coisas boas dentro da ciência, dentro da neurociência, né? Como é que funciona o cérebro para aprender. Nossa, tem coisas maravilhosas, mas se eu não fizer aquilo com amor, e esse amor é divino, não vai adiantar. Não vai adiantar, porque se nós lembramos aí de João 15:5, se eu não me engano, que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Você pode até fazer humanamente falando, mas sem ele nada. Talvez aquilo que você faça bem feito, mas você não tem, Jesus não está ali te acompanhando, não vai dar certo, não vai funcionar. Ainda mais com gente, talvez um engenheiro que constrói um prédio, ele nem pede, ele é muito bom naquilo que ele faz, mas ele nem pede a Deus: não, Senhor, eu vou fazer um prédio hoje, me ajuda. Não, ele faz porque ele estudou, ele sabe dizer onde tem que botar os ferros, quanto de cimento, quanto de areia. Humanamente falando, ele tem o cálculo, mas ele não coloca Deus naquele trabalho.
Ele não... E aí, eu não sei, nós não sabemos, porque nós não sabemos de tudo, mas para mim, que os perrengues que acontecem numa obra, em qualquer coisa que o ser humano faça, quando ele não pede a ajuda de Deus, sempre tem alguma coisa que dá errado. Sempre. Eu ouso dizer que sempre tem alguma coisa que dá errado. Um médico que vai fazer uma cirurgia e ele acha que ele vai fazer por conta própria. Não, eu vou fazer essa cirurgia de coração, eu sou bom, não preciso de Deus. E aí aquele negócio vai dar ruim. Porque se Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, quer dizer então que Jesus é mentiroso. Nada, não, ele falou nada, mas esse nada de Jesus aí, posso interpretar como algumas coisas. Não, gente. Ou a gente acredita no que tem na Bíblia, ou então a gente começa a rasgar as páginas que a gente lê e fala, não, isso aqui eu não concordo. Rasgue, queime. E aí começa a ver como é que tá indo a sua vida para um buraco, né? Essa semana é a semana de novena de a Nossa Senhora de Fátima. Eu até trouxe uma pequena imagem que minha amiga trouxe lá de Portugal para mim. Essa Nossa Senhora, ela foi lá, né? E ela trouxe Nossa Senhora de Fátima. Então nós estamos na novena de Nossa Senhora de Fátima. Na internet está cheio de novena, é só fazer, faz e pede a ela, Nossa Senhora, a primeira educadora da história. Para mim, tem até um livro, a maior educadora da história, a primeira educadora de verdade da história, Nossa Senhora. Então, assim, peça a ela para te ajudar no seu trabalho, nas suas aulas. Chame ela para planejar junto com você, para se fazer presente, porque onde ela vai, Jesus vai. E onde Jesus vai, Nossa Senhora vai. Então, não tem como dar ruim aí, não tem como dar errado, vai dar certo. Juntar o amor, Jesus, o Espírito Santo, vai dar certo. É só querer. Aí, para finalizar, vou ler aqui um pedaço do catecismo, da parte da lei moral natural, né? Da sabedoria que Deus colocou em todos nós. Deus deu inteligência para todos, gente. E quando a gente lida com uma criança que tem dificuldade para aprender, mais amor a gente tem que injetar naquilo ali, naquele momento ali. Mesmo que a gente perca a paciência, Jesus, nossa Senhora, o que eu tô ensinando aqui? Por que esse menino não aprende? Amor. Começa a colocar amor, começa a colocar a sua sabedoria, pede o Espírito Santo só precisa me ajudar aqui, né? E a gente tem um número enorme de crianças sem batismo nas escolas, são tudo pagã. Se para a gente merecer o céu, a gente tem que nascer da água do Espírito. Tem muitos alunos pagãos. Então a gente lida ali com uma energia muito pesada. São meninos que nunca nem cogitaram a ideia de batizar, porque muitos pais esperam a pessoa crescer para tomar uma decisão. Isso acontece muito nas igrejas evangélicas, né? Eles batizam a pessoa depois de grande. E o risco dessa criança... mas eles têm uma solução para tudo. É impressionante. Eu não sei como é que acontece a hierarquia lá do céu. Isso é lá com Deus, eu não vou interferir, mas eu sei que quando uma criança ela se torna filho de Deus, o Espírito Santo está nela e a gente vai chegando nela de maneira mais tranquila. Agora, um monte de menino pagão, um monte de menino que não entende de nada de Deus e a gente sabe disso. Aí a mãe ou o pai nem decide, deixa por conta própria, né? Como é triste, eu fico assim, meu Deus, que triste, Jesus amado, como é que vamos salvar esse tanto de gente, Senhor? Porque as igrejas, eu sou do tempo em que o padre ia na escola, os padres iam na escola, aí agora não fecharam as escolas, não pode mais, mas aí vai no presídio, eu falo isso em reunião de pais. A gente não pode falar de Deus na escola, porque é proibido professar uma fé, tudo bem. Até daí eu entendo, agora não posso falar de Deus de jeito nenhum, mas lá no presídio eu posso. Depois que a criança, o adolescente se transformou em alguma coisa que não deveria, num bandido, aí agora lá no presídio a igreja vai lá dentro para tentar salvar aquelas almas, sendo que se fosse na escola, se tivesse falado dentro da escola, isso não teria acontecido, porque ele teria escutado uma palavra de luz, né? Não pode. Pode. Eu falo. Eu já ouvi isso até do diretor.
Ah, não pode falar de Deus, evitar falar. Que isso? Quem é que vai mandar na minha boca? Tem uma oportunidade, eu falo mesmo. Falo do inferno também. O inferno existe, tá na Bíblia, foi Jesus que falou. E eu, às vezes, na hora que eu tô fazendo uma momento cívico, quando eu fico muito, às vezes, zangada com o barulho que eu vou falar, eu falo, não, vocês não acreditam, não? Pô, então morre pra ver. Mas morre pra ver, né? E faz a prova. Aí só que aí já vai ser tarde, porque de lá ninguém sai. De lá ninguém volta pra terra, mas não, deixa eu voltar pra terra, eu vou fazer certo. Acabou, né? Então a gente tem que ou a gente ou a gente é ou a gente não é, em cima do muro, né? Eu ouvi o padre falando esses dias que ou você é morno ou você é frio ou você é quente. Se você for morno, Deus vai te vomitar. Meu Deus, pensa aí quando você passa mal que você vomita. É a pior coisa que tem. Gente, ó, vomitar pra mim é a pior coisa que existe. Deus vai te vomitar. O que a gente vomita? O que não presta. Uma coisa que me fez mal. Eu comi uma comida, me fez mal, eu vomito aquilo. Aí Deus vai me vomitar porque eu sou morna, porque eu não tenho coragem de me posicionar. Eu não tenho coragem de dizer para um aluno, às vezes, eu não vou falar na frente da sala, não quero me expor, chamo ele num canto. Tem uma professora nossa, minha lá, da escola, ela tem essa didática. Quando o aluno está muito agitado na sala de aula, ela chama ele, fulano, faz favor. Aí ela sai com o aluno na porta da sala, ela conversa, só ela e ele. E ela pergunta, por que você está fazendo isso? Qual é o problema? E ele, quando ele volta para a sala, ele viu que ela teve um interesse. Ele viu que ela viu ele. Eu não sou invisível. E ele melhora um pouquinho, não melhora de um todo não, porque tem todo um histórico aí por trás. Mas isso é dia a dia, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então aqui no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1955, como se fosse um resumo, né? Mas tem uma palavra aqui muito linda, que diz assim, a lei natural, outra coisa não é senão a luz da inteligência posta em nós por Deus. Por ela conhecemos o que se deve fazer e o que se deve evitar. Esta luz ou esta lei, Deus a deu à criação, que somos nós. Então, ele deu a gente a conhecer o que se deve fazer e o que se deve evitar, gente. A gente sabe. O professor tem esse dom, né? Um professor assume uma responsabilidade dessa, que não é fácil. Você não vai para uma escola falando, eu vou dar conta de tudo. Não, você não consegue, não. Só se for uma pessoa muito sem noção para achar que vai chegar lá e vai transformar tudo que tem. Não vai, porque é um conjunto de coisas. É lógico que aquilo que você faz de melhor vai surtindo efeito em um, surtindo efeito em outro, ajudando um, ajudando o outro, né? Uma hora um gosta de ouvir a sua palavra, agradece. Quantos alunos já voltaram na escola que eu trabalho agradecendo pelo que nós falamos um dia, pelo professor? Quantos alunos voltam lá? Eu queria tanto agradecer a professora Keila, a professora de português, porque ela me ajudou tanto. Ela fez eu tomar essa decisão de ser esse profissional, né? E eles voltam para agradecer. Eles não voltam para agradecer professor de faculdade, não, gente. Eles voltam para agradecer professor de ensino fundamental, onde está a base. É lá que está a base da educação. É lá no ensino fundamental. Que pena que o governo não acordou ainda para isso, né? Nós estamos no ano 2025, no século 21. As escolas existem desde quando começou a educação aqui nos jesuítas, quer ver? Em 1549, o Brasil foi descoberto em 1500. Em 1549 instalou-se as primeiras escolas do ensino formal, né? Em 1946 estabeleceu que a educação é um direito de todos, então já era para ser direito de todos de maneira agradável, correta e que todos fizesse sentido, né? Quantos alunos se perdem aí no meio do caminho porque a educação não atinge? A sala de aula necessariamente não é o lugar que atinge a todos.
infelizmente, porque não tem os investimentos necessários. Então vamos pedir a nosso Senhor, rezar o nosso texto das Santas Chagas, que tudo está aqui na saga de Jesus, né? Nas suas mãos, no seu peito, nos seus pés, né? No seu corpo inteiro, porque ele foi chagado todo, né? A gente fala das 5 chagas, dessas principais do ombro de Jesus, onde carregou a pesada cruz. Então pedindo ao nosso Senhor Jesus Cristo que nos ajude, que nos proteja, que nos guarde, que coloque em nossa boca palavras acertadas com os nossos alunos. Deus, vinde em nosso auxílio, Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Ó Jesus, divino Redentor, sede misericordioso para conosco e para com o mundo inteiro. Amém. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós do mundo inteiro. Amém. Graça e misericórdia, meu Jesus, durante os perigos presentes, cobrindo-nos com vosso sangue precioso. Amém. Pai eterno, misericórdia, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso único Filho, tende misericórdia de nós vos suplicamos. Amém. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos das vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos das vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos das vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos das vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos das vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos das vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos das vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos das vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia
pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos das vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos das vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas de nossas almas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas de nossas almas. Peçamos a Nossa Senhora que abençoe esta quarta-feira, que abençoe a nossa semana, que abençoe a nossa vida, que abençoe a nossa história, que abençoe a nossa profissão e que nós possamos nos santificar sendo bons professores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos e permaneçamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu acredito, assim, talvez nenhuma pessoa veja esses vídeos, talvez eles nunca sejam vistos, né? A internet tem essa característica. Eu gostaria de falar, de fazer essas minhas falas direto com os professores, mas eu não posso, não tem como. Não tenho espaço, né? Por isso que eu vim aqui pro YouTube, me mostrar. Quem sou eu? Eu não sou nada, né? Não sou nenhuma pessoa conhecida, não sou famosa, não sou nada. Mas a minha vontade e o meu desejo de que realmente a educação possa se transformar através de Deus é tão grande que eu preciso, né, falar, eu preciso partilhar com vocês, eu preciso desabafar com vocês as coisas que eu vejo, os erros nossos e os acertos, para que vocês possam unir as coisas que vocês também já buscam. Todo professor busca melhorar dentro do seu profissional. Então, assim, eu rezo para que todos se convertam, rezo para que todos mereçam o céu. Ninguém merece ir para o inferno, só se você realmente fizer essa escolha. Mas se for por falta de alguém para pedir, interceder dentro da educação, eu vou fazer esse papel até o meu último suspiro. Pedir a Deus, a Jesus Cristo, por intercessão de Nossa Senhora, de São José, de São Miguel Arcanjo, que todos os professores se santifiquem na sua profissão. Porque a gente já mente tanto, gente. Dentro da educação tem tanta mentira. Que triste. Que nós possamos ser verdadeiros. Que fiquem em paz, fiquem com Deus e ótima semana. Deus abençoe cada um. Amém.